Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo mais um vídeo, né, para dar dicas para vocês montarem os trabalhos acadêmicos de vocês, tanto os PIs como os TGs. Então, a primeira dica que eu posso dar é a fonte, né, das informações que vocês vão trazer no trabalho de vocês. Lembrando que trabalhos acadêmicos, né, é interessante a gente trazer fontes. Não é interessante, não, é importante a gente trazer fontes confiáveis, não sejam de blogs, de outras fontes que podem ser manipuladas. Então, onde eu pego, né, as principais fontes dos meus trabalhos é no Google Acadêmico. Então, vocês vão entrar no Google e pesquisar a palavra acadêmico. Já vai abrir o Google Acadêmico. E aqui vocês podem pesquisar qualquer tema que esteja relacionado ao trabalho de vocês. Eu vou pesquisar aqui em trabalho escravo no Brasil. E perceba que aqui ele vai trazer diversos artigos, livros de autores que são importantes, né? Que escreveram sobre o tema. Também é importante vocês buscarem fontes que sejam mais recentes, então de 5 anos para trás, por exemplo, aqui desde 2020, e trazer citações mais recentes vão dar uma atualizada, né, no tema de vocês. Então vocês podem pegar qualquer artigo aqui e estar fazendo citações no trabalho. Outra dica que eu dou também é a questão do uso da inteligência artificial para a construção do trabalho de vocês, né? Então vocês vão pegar um artigo lá qualquer que vocês vão baixar, vocês vão ler as principais partes que foram escritas pelo autor, mesmo que ele escreveu com as palavras dele, que é o resumo ah, e a conclusão, que realmente são as palavras do autor. Ele não fez citação nenhuma, são as palavras dele mesmo, e do que ele descobriu no trabalho dele, o que é importante. E vocês vão ler e pegar as partes que são mais importantes e que vocês acharam interessantes que vão colocar no trabalho de vocês, né? Então, por exemplo, essa parte aqui, ó. Demonstra-se que as áreas com maior índice de trabalho escravo encontram-se principalmente em áreas rurais, mas sem deixar de lado as grandes cidades. Sabe-se que o setor têxtil e a indústria da moda movem-se pela alta lucratividade, de modo que a imigração forçada e a terceirização são meios propulsores dessa prática. Então vocês vão pegar essa parte aqui, eu achei interessante, vou colocar no meu trabalho. Posso fazer ele de citação direta, onde eu vou pegar, copiar exatamente o que o autor colocou aqui. Lembrando, né, que se for até 3 linhas, eu posso colocar entre aspas. E se for mais de 3 linhas, eu preciso seguir a formatação da BNT, que aqui ele diz, né, que citação direta, né, com mais de 3 linhas, eu preciso seguir essa formatação aqui. Ela tem que seguir em bloco, com tamanho de fonte 10 e, e 4 centímetros à direita da tubulação. Então ele vai ficar basicamente assim no texto de vocês. Agora, uma citação indireta, que é o mais comum da gente fazer, né? A gente vai pegar e parafrasear o texto. Mas aí a gente fica meio perdido, né? Como que eu vou fazer isso? Até a gente fica travado às vezes no texto. A ferramenta que tem ajudado bastante, né, é a inteligência artificial. Tanto aplicativos como o ChatGPT ou o Gemini, onde eu posso pedir ideias, né, de paráfrase do meu texto. Então eu vou pedir aqui para ele parafrasear, vou pegar, copiar, né, o parágrafo que eu quero lá do texto, do artigo, vou dar um Ctrl C e vou lá na ferramenta e vou dar um Ctrl V. Ó, ele passou aqui o parágrafo que eu queria e vou dar aqui um Enter.
a própria ferramenta ele vai dar diversas opções de paráfrase. Também é importante, né, a gente ter em mente que a gente não vai pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no texto. A gente vai ler as opções que a ferramenta deu e com essa leitura a gente vai explicar com nossas palavras o que o autor quis dizer e a ferramenta explicou de melhor, né, pra gente. E a terceira dica que eu vou dar para vocês é na questão de citação e referência. Então eu vou pegar aqui o mesmo artigo que a gente está trabalhando e vou ver o nome do autor. É a Larissa Moreira de Mello e o João Batista Martins César. Então, para fazer a citação aqui desse artigo, eu tenho que colocar o nome dos autores. Então, eu vou escrever aqui a minha paráfrase, depois, tudo certinho, lendo, escrevendo com nossas palavras, de forma que não altere o sentido do texto, da principal ideia do autor. E vou trazer a citação dele. Então, eu posso colocar ele no início do texto, por exemplo, segundo os autores Mello e César, daí eu coloco o ano do artigo, que é 2020, o texto quer dizer lá. Mas, colocando no final do texto, eu vou fazer a minha paráfrase inteira do texto, e daí eu vou colocar a citação dele, entre parênteses. Então eu vou colocar Mello, ponto e vírgula, o nome do segundo autor, que é César, vírgula, e o ano, 2020. E fecha parênteses. Lembrando também, né, que aqui a mudança para a BNT 2023, que antes era tudo letra maiúscula, agora a primeira letra é maiúscula e as demais são minúsculas. Também eu posso usar a ferramenta do Mendeley, que aqui eu posso subir todos os artigos que eu estou trabalhando, posso dividir eles em pastas, em subpastas, e na hora que fazer a citação do meu trabalho, eu posso vir em referências no Word e inserir citação. Daí vai abrir essa caixa de texto aqui, eu vou entrar no Mendeley. Eu vou escolher, né, o artigo que eu fiz a minha citação, vou dar um Enter e vou nessas duas aspinhas aqui para fazer citação. Lá ele já aparece aqui a minha citação, daí a única coisa que eu tenho que mudar é trazer, né, a citação para a BNT 2023, onde a primeira letra é maiúscula e as demais são minúsculas. E o nome do segundo autor, que é César, né? Vou manter a edição. E fazendo desse jeito aqui é bem mais fácil, porque eu posso, né, inserir as referências de forma que a ferramenta ele já vai dar uma boa adiantada no nosso trabalho. Então ele vai dar aqui a minha referência, eu vou nas referências e coloco inserir bibliografia do Mendeley. Daí ele já vai inserir aqui as referências e eu só tenho que editar ele trazendo, né, para a ABNT 2023. Ou eu posso fazer isso de forma manual também. Eu vou pegar o meu artigo, vou colocar primeiro o nome do primeiro autor, que é Mello, vírgula, o nome dela, né, que é Larissa, Moreira de ponto e vírgula, nome do segundo autor, que é César. Lembrando, né, que nas minhas referências eu tenho que seguir o modelo de
da BNT. Então, os sobrenomes são todas as letras maiúsculas. César, vírgula, João, Batista, Martins. Ponto. Coloco o nome do artigo, que é a exploração do trabalho escravo contemporâneo na indústria brasileira da moda. Então, eu vou colocar aqui o nome do artigo. A exploração do trabalho escravo contemporâneo na indústria brasileira da moda. Ponto. O nome da minha revista, né? Que é Cadernos. No artigo geralmente vem aqui embaixo no rodapé, ou também pode vir em cima, né, do artigo. Então é Cadernos Jurídicos da Faculdade de Sorocaba. Só corrijo, né? O nome da revista tem que vir em negrito, né? Então vou selecionar a revista, o nome da revista. Vou na página inicial, coloco negrito. Vou colocar a página, quantas páginas tem esse artigo. Então, páginas, ponto. Aqui ele está dando para mim, né, os valores. E também eu tenho que colocar o ano e o número da revista antes da página. Então perceba que o Mendeley ele dá uma ajuda, mas ele também não dá a citação correta, né? Eu sempre tenho que fazer a revisão das citações. Então eu vou colocar ano 2, vírgula, número 1, vírgula, e agora eu vou colocar a página. Página, ponto. 347 a 375. Ponto. O ano, né? Por último, 2020. Fazendo aqui, desse jeito, não tem erro. Lembrando também, né, que se for para... Se o artigo tiver mais de 4 autores, eu vou trazer o et al, tanto na citação como na referência. Então, por exemplo, esse artigo aqui. Ó, ele tem 4 nomes de autores. Então, tem o Harvey Terry, o Nelly de Mello, Terry, o Eduardo Girardi e o Júlio Rato. Então, eu vou trazer o primeiro nome do autor,
do primeiro autor, e o restante eu vou citar como o et al. Então eu vou lá no Word, vou escrever na citação, né, entre parênteses, o primeiro, o nome do autor, Terry, vírgula, et al. Ponto. Que quer dizer, né, entre outros. E o ano do artigo, que aqui é 2012. Então eu vou lá e coloco o ano. Na hora de fazer referência, eu também vou escrever da mesma forma que eu escrevi aqui em cima. Então, como são 4 autores, eu vou colocar o nome do primeiro autor, Terry, vírgula, o nome dele, que é Harvey, ponto e vírgula, et al. Trazer o nome do artigo, que é Atlas do Trabalho Escravo no Brasil. Atlas do Trabalho Escravo do Brasil. Ponto. Vou procurar o nome da revista e vou fazer a citação. Também posso fazer a citação com o Mendeley. Eu vou adicionar o artigo aqui, vou selecionar ele, vou lá no Word, vou na aba Referências, vou Mendeley, inserir citação, abrir o Mendeley, vou escolher o artigo, fazer a citação. Ó, aqui ele já aparece da mesma forma. Eu só vou ter que mudar aqui a questão das letras, né? Colocando a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. E também vou em Mendeley, em referências Mendeley, inserir bibliografia. Ó, aqui ele já adicionou as duas citações e referências, as duas referências das citações que eu fiz, tanto da primeira autora, né, que é Mello, como da segunda, que é o Terry. Com essa ferramenta aqui, ele facilita muito a vida, né? Tanto que na questão de organização também dos artigos, onde eu posso adicionar ele em pastas, né? Separando, né, com questão de tema, questão do meu trabalho, né? E é isso, pessoal. Usem essas ferramentas aí para facilitar a vida de vocês, sem medo. A questão mesmo da inteligência artificial facilita, né, muito a nossa vida. E é isso mesmo. Obrigado, pessoal.